Em um dos momentos mais cruciais para a Igreja Católica no século XX, o então cardeal Joseph Ratzinger, que viria a ser o Papa Bento XVI, emergiu como um dos principais críticos da teologia da libertação. Seu trabalho e sua defesa da fé católica foram fundamentais para reorientar a discussão teológica, contrapondo-se a uma corrente que, segundo ele, desviava a mensagem cristã de seus fundamentos essenciais. A resposta teológica de Ratzinger não foi apenas uma repreensão, mas um profundo esforço para proteger a integridade do Evangelho e a tradição da Igreja. A teologia da libertação, surgida na América Latina, propunha uma leitura do Evangelho a partir da realidade social e política dos mais pobres. Seus defensores buscavam uma opção preferencial pelos pobres, enfatizando a necessidade de transformação social e a luta contra a opressão. No entanto, Ratzinger, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, via nessa abordagem um perigo: a infiltração de conceitos marxistas e a redução da salvação a uma mera libertação sociopolítica. A crítica a um evangelho sociológico. O cerne da crítica de Ratzinger residia na sua percepção de que a teologia da libertação estava trocando a salvação espiritual pela redenção terrena. A libertação do pecado, que é o ponto central da mensagem de Jesus Cristo, estava sendo substituída pela libertação da pobreza e da injustiça social. Essa mudança de foco, na visão de Ratzinger, não só distorcia o Evangelho, mas também esvaziava a cruz e a ressurreição de seu significado transcendente. Em documentos como a Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, Libertatis Nuntius, de 1984, e a Instrução sobre a Liberdade Cristã e a Libertação, Libertatis Conscientia, de 1986, Ratzinger e a Congregação para a Doutrina da Fé delinearam as suas preocupações. O primeiro documento era mais crítico, alertando para os perigos do uso de ferramentas de análise marxista, como a luta de classes, na teologia. A luta de classes, que via o pobre como oprimido e o rico como opressor, era incompatível com a visão cristã que promove a reconciliação e a caridade entre todos. Para a Igreja, a divisão da sociedade em classes irreconciliáveis contrariava a universalidade do amor de Cristo. A teologia da libertação, em sua vertente mais radical, interpretava a história como um processo de libertação social, e a Igreja era vista como um agente revolucionário. Ratzinger, contudo, defendia que a missão da Igreja era, acima de tudo, espiritual. A transformação social, embora importante, era uma consequência da conversão do coração e não o objetivo primário da fé. A tradição em detrimento da ideologia. A resposta de Ratzinger não se baseava apenas em uma crítica, mas em uma profunda defesa da tradição da Igreja. Ele argumentava que a teologia da libertação, ao dar prioridade à experiência social imediata, desconsiderava séculos de pensamento teológico e a revelação bíblica em sua totalidade. A teologia católica, em sua visão, não podia ser construída a partir de uma ideologia política, por mais bem intencionada que fosse. Para Ratzinger, a revelação de Deus não é um conjunto de princípios para a revolução, mas uma verdade que transcende o tempo e as circunstâncias históricas. Ele reafirmava a importância da revelação divina, da tradição e do magistério como fontes de autoridade na Igreja. A teologia da libertação, ao dar peso excessivo à praxis, à ação revolucionária, corria o risco de colocar a experiência humana acima da palavra de Deus. A figura de Jesus Cristo foi um ponto central na disputa. A teologia da libertação, em algumas de suas expressões, via Jesus como um líder político e revolucionário, um libertador social. Ratzinger, por outro lado, insistia em Jesus como o Filho de Deus, cuja libertação é primeiramente do pecado.
A libertação que ele oferece é para o homem inteiro, corpo e alma, e tem sua plenitude na eternidade. Reduzir Jesus a um mero ativista político era, para ele, uma heresia, o verdadeiro sentido da libertação cristã. No segundo documento, Libertatis Conscientia, a Congregação para a Doutrina da Fé ofereceu uma visão mais positiva e construtiva da libertação cristã. Em vez de simplesmente condenar a teologia da libertação, o texto aprofundou-se no significado bíblico e teológico da liberdade. A verdadeira libertação, de acordo com a fé católica, é a libertação do pecado e da morte, alcançada por meio de Cristo. Essa libertação espiritual, por sua vez, deve inspirar e motivar a ação por justiça e caridade no mundo. Ratzinger defendia que a Igreja tinha, sim, o dever de defender os pobres e oprimidos. No entanto, essa defesa deveria ser feita com base nos princípios da doutrina social da Igreja, não em ideologias seculares. A doutrina social, que inclui princípios como a dignidade da pessoa humana, o bem comum e a solidariedade, oferece um caminho para a transformação social que é coerente com a fé. A Igreja, segundo a visão de Ratzinger, não é um instrumento de revolução, mas o sacramento de salvação. Sua missão é pregar o Evangelho, batizar e guiar as almas para a vida eterna. Ao fazer isso, ela transforma o mundo de dentro para fora, através da conversão dos corações. A caridade cristã, que é o amor a Deus e ao próximo, é a verdadeira força de transformação social. A luta pela justiça não é um fim em si mesma, mas uma manifestação do amor de Deus. A herança de Bento XVI. A resposta teológica de Joseph Ratzinger, a teologia da libertação, não foi um ato de repressão, mas de zelo pela ortodoxia da fé. Ele temia que, ao se misturar com ideologias seculares, a fé católica perdesse sua identidade e sua capacidade de oferecer a verdadeira salvação. O tempo, de certa forma, provou a validade de algumas de suas preocupações. A teologia da libertação, embora tenha despertado a consciência social de muitos católicos, acabou perdendo força, e o seu legado é visto por muitos como controverso. A defesa de Bento XVI, tanto como cardeal quanto como papa, foi uma reafirmação da importância da teologia para a vida da Igreja. Ele ensinou que a fé não pode ser reduzida a uma mera agenda política ou social. Ela é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, que oferece uma libertação que é muito mais profunda e duradoura do que qualquer revolução terrena. A crítica de Ratzinger, portanto, foi um ato de amor pela Igreja e por sua missão. Ele protegeu o depósito da fé de uma interpretação que o diminuía e reafirmou que a esperança cristã não está na construção de um paraíso na terra, mas na promessa de uma vida eterna com Deus. A verdadeira libertação, em última análise, é a que nos liberta do pecado para nos levar à comunhão com a Santíssima Trindade. Este é o verdadeiro cerne da defesa católica contra as ideias que se desviam do caminho traçado por Cristo e pela tradição milenar da sua Igreja,